Isabela e a aula de hoje vai ser sobre ponto, retas e planos. O que a gente precisa saber no final dessa aula? No final dessa aula a gente vai ter que ter aprendido a definição de ponto, reta, plano, a diferença entre retas paralelas, concorrentes, coincidentes e reversas, o que são pontos colineares, segmentos colineares, o que são retas coplanares, o que é uma semirreta, um segmento de reta e o que são segmentos consecutivos. Então vamos lá. O que é um ponto? Ponto é um elemento do espaço que indica uma posição. A representação dele, todo mundo está vendo aí, ó. É uma bolinha, né? Independente do tamanho dela, ela indica lá uma posição. Agora, um ponto a gente sempre tem que indicar com letras maiúsculas, letras de forma maiúscula, certo? E o que são pontos colineares? São pontos que estão na mesma linha. Dá uma olhada aí, ó. A, B, C e D são pontos que estão na mesma linha. Se tivesse algum fora dessa linha, não seria colinear. E reta? O que é uma reta? Imagina que eu vou colocar um ponto, outro ponto, um do lado do outro, tão próximo que a gente não consegue identificar que é um ponto e no final vai formar uma reta. Então, olha, reta é um conjunto de infinitos pontos colineares que vai fazer que toda reta seja infinita, certo? Olha aí a representação da reta. A reta nós sempre vamos indicar com letras minúsculas. E o que são retas coplanares? Retas coplanares são aquelas que estão no mesmo plano. Dá uma olhada aí, eu tenho esse plano aí, ó, e dentro desse plano eu tenho as retas R e S, que são coplanares porque estão no mesmo plano. O que são retas paralelas? Retas paralelas são retas que nunca se encontram, elas não têm nenhum ponto em comum, em momento nenhum elas se cruzam. Olha aí os exemplos, ó. A reta RS, elas são paralelas, MNPQ são paralelas, TUV paralelas, X e Y paralelas. Você vê que elas nunca vão se encontrar, elas vão crescer infinitamente, cada uma na direção que ela está indicando ali na seta, mas elas nunca vão se encontrar. Já as retas concorrentes são retas que apresentam um ponto em comum, apenas um ponto em comum. Então, olha, vamos olhar aí, esse primeiro par aí, reta RS. Ah lá, ela tem aquele ponto ali em comum, onde elas se cruzam. Esse outro grupo aí, as retas X, Y e Z. Ah, essas aí tem 3 pontos em comum, não tem não, ó. Se você notar, a reta X e a reta Y só tem um ponto em comum. A reta Z e a reta X também só tem um ponto em comum. E a reta Y com a reta Z também só tem um ponto em comum. Nesse último grupo, olha, todas se encontram no mesmo ponto. Então, todas elas são concorrentes nesse caso. Também tenho as retas que são coincidentes, que elas têm todos os pontos em comum. Dá uma olhada aí, a reta U e a reta T. Todas elas, todas as duas, olha lá, todos os pontos delas são em comum. Né? Elas vão crescer infinitamente e vão coincidir. A gente olhando, parece que é uma reta só. E as retas reversas? Retas reversas são retas que estão em planos diferentes. Como assim? Assim, ó, tem um plano aqui, outro plano aqui. Tem uma reta, outra reta. Bom, elas são reversas, estão em planos diferentes. Dá uma olhada aqui no exemplo. Ah lá, ó. Eu tenho o plano alfa e o plano beta. Tenho a reta M pertencente ao plano alfa e a reta beta, e a reta N pertencente ao plano beta. Ah lá, elas são reversas.